Você precisa ler um livro arrastado? Não. Você não é obrigada a ficar ali insistindo numa leitura que não está te dando prazer. Agora, se você quiser ficar aqui nesse papo para pensar um pouco melhor sobre leitura arrastada, continua aqui para a gente conversar. Para mais um bate-papo um pouco filosófico literário aqui no canal Comparando Livros. Hoje o papo é leitura arrastada. Ninguém gosta, eu não gosto, mas bora elaborar um pouco mais. Se você ficou nesse vídeo, tá? Depois dessa abertura, se você superou o título desse vídeo para ficar aqui nessa conversa, é porque algo de você tá encucado, tá? Assim, curioso com isso de óbvio que ninguém gosta de ler um livro que a história não tá se desenvolvendo. A proposta aqui é a gente pensar um pouco mais sobre isso. Eu vou te convencer que pode ser que a sua sensibilidade ou às vezes o momento de ler aquele livro, talvez faltem coisas para a gente prestar mais atenção. Talvez se a gente prestar atenção em outros elementos, a gente possa superar a leitura arrastada e ter uma gratificação, óbvio, lá na frente. Eu quero trazer 3 livros na roda de discussão como exemplo, tá? Mas assim, eles não representam um todo nesse quesito arrastado, mas todos eles têm o seu momento e sua especificidade em partes que se consideram arrastadas. Eu comecei a pensar sobre o assunto no momento que eu sentei para ler A Pequena Dorothy, de Charles Dickens, e que tinha tempo que eu não entrava tanto assim num calhamaço, num livro grosso, nesse sentido da linguagem da narrativa dos tempos aí de séculos passados. E quando eu comecei a ler A Pequena Dorothy, eu pensei, eita, é aquele ritmo que, calma, eu preciso entender o ritmo e perceber e buscar, né, claro que com o prazer da leitura, porque a gente não tá aqui forçando a gente a fazer nada, e extrair o que que tem de maravilha dessa narrativa. O começo dela foi um impacto porque eu tava lendo muitos livros curtos, né, eu tava numa espécie de velocidade de leitura até mais avançada para o meu padrão. Vocês sabem aqui que nesse canal a gente estimula a leitura sem metas, sem correria, sem números, mas às vezes para quem gosta muito de ler, aquela às vezes sem querer a gente está se percebendo lendo mais até do que o nosso ritmo normal. Muitas vezes a leitura arrastada, eu acho que ela tem uma espécie de propósito, e aí eu comecei a me lembrar até para fazer mesmo uma lembrança histórica assim, no meu processo de leitura, de alguns livros de geralmente calhamaços, que tem às vezes determinadas partes que são um pouco mais morosas, né? Ou tem um ritmo que a gente precisa, às vezes, se a gente quiser, né? Óbvio que tudo é com o nosso interesse, a gente parar para pensar o que que eu posso aproveitar dessas partes e talvez por que essa parte tá desse jeito, será que vai ficar assim o tempo todo? Então uma insistência às vezes vale a pena. Eu vou trazer outro exemplo aqui, que é o Crime e Castigo, do Dostoiévski, um dos livros da minha vida, e que não é um spoiler, porque a gente vai tratar de um crime e de um castigo. O crime acontece logo no começo, logo depois do crime, né? Passam algumas páginas, acontece o crime. A parte depois do crime é uma parte que causa sempre estranhamento. Eu fiz essa leitura em conjunto e aí a gente ia conversando, que a gente ficou meio perdida e o negócio não andava, e a gente tava meio que entrando na mente do Raskolnikov logo depois que ele comete esse crime. E essa parte, só depois que a gente atravessa ela, a gente vai percebendo que muitas vezes ela foi arrastada, possivelmente de propósito, e o fato da gente ter entrado ali nessa parte, depois que ele vai, a gente entrando na mente dele, a gente vai sentindo essa perturbação junto com o personagem. Eu acho que isso, pra mim, pra experiência de leitura, já vale muito a pena. Sem contar que o livro não fica assim, nessa parte o tempo todo. Então, se você ainda não leu Crime e Castigo, eu já deixo aqui, eu sempre
Sou uma panfletária de Crime e Castigo, né? Mas eu deixo sempre a atenção pra você, como conselho da tia Lilica. É que mesmo que fique parecendo que não vai, insista um pouquinho mais, porque você vai ser recompensado. E um outro livro, que esse é muito dinâmico, mas eu me lembro de uma parte em que acontece, né, eu até filmei aí a parte 2, acontece uma espécie de passagem de tempo e as coisas começam a ficar um pouco confusas. Eu tô falando do Conde de Monte Cristo, que é uma leitura assim muito dinâmica. Tem aquela primeira parte que vai acontecer toda a treta lá com o Edmond Dantès, toda a injustiça que ele sofre. Aí depois vem uma parte que eu considero assim um pouco, foi a parte mais morosa, uma parte que as coisas ficam muito misteriosas, e um pouco lá na frente é que a gente vai entender o porquê que o Dumas colocou essa parte aqui. E olha que essa aqui com certeza é uma leitura que quem já passou por ela vai testemunhar comigo, que é um livro dinâmico. Mas olha que até livros dinâmicos pode ser que tenha certas partes morosas, então que tal você dar uma chance e atravessá-las? Exemplos que eu trouxe aqui são livros clássicos. Quem se dispõe a ler clássicos, né, eu acho que sempre vai pensar também que são histórias que sobreviveram o tempo, e são histórias que foram escritas para uma lógica muito lá atrás, né, por exemplo, do século XIX, apesar de a gente já estar naquela fase moderna de industrialização, a maioria dos clássicos que eu leio acabam sendo dessa época também, do século XIX, e antes ainda, pior ainda, né, eram épocas em que não tinham tantos estímulos, as pessoas não tinham TVs, equipamentos eletrônicos, então, e outra coisa, as referências, vocês já pararam para pensar quantas coisas a gente vê por dia, quantas imagens a gente vê por dia, quantos estímulos a gente está sendo bombardeado por dia. Então, o que é a velocidade pra gente? Será que a gente, não é a gente que tá achando que tá moroso, mas às vezes aquela parte não tá necessariamente arrastada? Já pararam pra pensar se não é uma referência de tempo? Até porque o tempo, ele é relativo, acho que foi a Mary que colocou aqui, concordo piamente, né? Depende do momento que a gente tá vivendo, então a leitura, ela predispõe da nossa atenção, ela predispõe do nosso foco, então o tempo que a gente está dedicando a ela, pode ser que, se a gente esteja concentrado, pode ser que esse arrastado não seja tão arrastado assim. Um segundo ponto que eu quero deixar aqui é algo que, olha só, há muito, assim, eu me lembro quando eu era criança, adolescente, eu frequentava livrarias e não tinha hábito de leitura, tinha resistência para ler e tudo, mas uma coisa é certa, eu acho que as referências que eu tinha de livros, que eu às vezes tinha um certo estímulo para ler, não, era de longe muito menor do que a gente tem agora. Agora imagine se a gente for mais para o início do século XX, por exemplo, quantos livros uma pessoa tinha à sua disposição para ler em papel, por exemplo, porque não tinha dispositivo eletrônico, né? As histórias orais, você dependia de alguém contar para você. Então a gente não tinha tanta oferta à nossa disposição. Eu tô pensando aqui nós, classe média, talvez as classes mais pobres em torno de bibliotecas. A gente hoje, acredito que a gente tenha muito na nossa cabeça uma quantidade de oferta maior de livros, e é bem provável que você já tenha muitos livros que você queira ler, óbvio, a lista é grande, e você está neste momento lendo um livro, ou 2 ou 3, que seja. Então, se você tem uma lista muito grande, você tem uma oferta muito fácil, na nossa mente, aqui eu tô falando pra galera, toca aqui na minha mão, ansiosa, tá? Que lida com ansiedade. Aliás, a ansiedade é uma coisa que é difícil encontrar pessoas que não sejam atravessados por isso, né? Por essa emoção que pode ser tão danosa pra gente. E aí, se a gente tem essa oferta na nossa cabeça o tempo todo passando, não, mas eu tenho que ler mais, eu tenho que ler mais, eu tenho outros livros pra ler. A gente fica mais com o número. E a gente,
quantidade de livros. E a gente não vai parar para pensar no momento instante, no momento que a gente tá com aquele texto. Aí vem o terceiro ponto. É uma sensação que eu acredito que você já tenha ouvido alguém falar isso para você e você mesmo já pensou assim, ou pensa assim de vez em quando. Eu toco aqui que eu também já passei por isso, que é a percepção de que um livro é bom quanto mais rápido eu leio ele, porque ele tem que ser dinâmico. Como policial, às vezes o policial adora um thriller também, e a gente quer que a coisa vá, nossa, eu não consigo parar de ler, eu quero avançar as páginas, eu tô lendo um atrás do outro, eu perco a noite lendo. Mas não necessariamente o melhor livro, a melhor experiência vai estar necessariamente somente num livro que você vai ler as páginas muito rápido. Bom, já falamos que você tá lendo o seu livro já pensando no próximo, tá? Eu já fiz isso de vez em quando, se eu não ficar atenta, até porque quem produz conteúdo acho que vive um pouco isso, né? De estar sempre mostrando livros, e é todo um trabalho de desligar de uma certa produtividade para a gente conseguir, no que eu busco, por exemplo, que é uma leitura mais lenta e mais que aprecia, que pensa mais sobre as leituras, tá? Não é fácil, eu sei que não é. Então vamos lá que a gente vai se ajudando um ao outro. Eu já peço para você seu comentário, se você estiver curtindo até aqui, tem mais dicas, tá? Fica aqui até o final. E eu convido você também para deixar a sua opinião sobre o assunto dessa coisa da leitura arrastada e da velocidade de leitura. Um outro ponto também que eu quero falar, que tá tudo relacionado com o que eu já falei antes, é a comparação. Eu não sei se antes as pessoas estavam tão... com certeza, assim, a gente tinha uma rede, né? E quando a gente pensa século XIX, né? O negócio ainda era mais paradão ainda. A gente tinha uma rede de pessoas que a gente encontrava. Se a gente pegar, por exemplo, aqui eu tô na Pequena Dorothy, eu vou voltar na Pequena Dorothy, em que uma pessoa por dia passa um dia encontrando uma outra pessoa, mais umas duas pessoas em um local, então passa esse dia no local, vive naquele local, conversa com aquelas pessoas. Aonde que no nosso dia a gente vai para um local, fica naquele local e acha que tá tudo bem, né? A gente já quer ir para outro ou encontrar mais gente, daqui a pouco já tá... Às vezes a gente tá com uma série de amigos e a gente vai pro celular para conversar com outras pessoas, porque aqueles amigos, 5 pessoas não são suficientes para a gente, né? A gente quer estímulos. E por conta disso, esses estímulos negativos é o que mais tem por aí. Então, ainda mais com as redes sociais, a impressão que a gente tem é que tá todo mundo lendo mais que a gente. Às vezes seu amigo, seu colega tá lendo mais, e aí é todo um trabalho. Eu sei que vai ser difícil, não é fácil, eu entendo, que é a gente parar de olhar pro coleguinha, de olhar para a pessoa e olhar para a gente mesmo nesse quesito de livros, né? Pra gente olhar, poxa, deixa eu ver o quanto que eu tô conseguindo mergulhar nessa história. E para quem que a gente quer responder números, né? Para as pessoas. Então, para talvez passar por essa parte arrastada, a gente vai ter que se desligar dessa comparação com o que tá por aí com o outro. Vou falar de uma coisa bacana, porque eu tava aqui na leitura da Pequena Dorothy. Os demais livros eu não me lembro muito como eu fui avançando, né, tentando marcar, então fazer as marcações na página, vocês viram aí nas imagens. Eu acho que sempre ela ajuda, independente do livro tá moroso, tá numa parte mais lenta ou não. E aqui na leitura da Pequena Dorothy, eu busquei também colocar, geralmente eu coloco isso aqui, ó, eu coloco isso aqui, geralmente a gente coloca para metas, né? Eu tenho que ler até tal dia. Aqui as minhas metas têm funcionado diferente. Eu coloco aqui, eu não tenho obrigação nenhuma de chegar até essa parte amanhã, nem daqui a uma semana, nem daqui a um mês, tá? Mas eu coloco aqui para quando eu chegar nessa partezinha aqui, eu quero, justamente para ficar mais envolvida na história, eu quero repassar
a primeira parte. Eu quero fazer um resumo, ou por escrito, vai depender do meu tempo, ou então verbal para mim mesma, ou até aqui em vídeo para vocês. Eu quero fazer meio que um resumão dessa parte. E assim sucessivamente. Eu marco mais para ter uma sensação de evolução. Então essa técnica de fracionamento de leituras, ela é muito boa, né? Eu falo também dela no processo de leitura propriamente dito, no vídeo que eu dou umas dicas de concentração, né? Vou deixar aqui caso você não tenha assistido esse vídeo ainda. E o que mais você pode fazer? Ó, eu fico repetitiva, mas eu gosto muito dessa coisa de ler mais de um livro ao mesmo tempo, para dar um respiro, né? Dá uma acalmada nessa ansiedade, pega um livro fininho, intercala, porque aí também traz uma sensação de que alguma coisa tá caminhando. Eu gosto também muito pelo dinamismo das histórias mesmo livro fino ou um livro mais grosso. Eu gosto sempre de intercalar, eu nunca fico com... Raramente eu fico com um livro só. E para fechar esse vídeo, eu vou falar um pouco do que eu tô encontrando aqui na Pequena Dorothy, tá? Mas vale para os outros livros também. Já falei do Conde de Monte Cristo, a razão do suspense, de estar uma coisa muito sem caminhar, mas no final das contas as coisas vão se encaixando lá na frente. Então aquela parte pode estar arrastada pra gente. Aqui no caso do Dickens, o arrastado pra mim, que eu não tenho tanto hábito, é as descrições, né? Eu tava lendo muitas histórias mais contemporâneas, e os contemporâneos, eles... Acho que porque a gente já tem muitas imagens na nossa cabeça. Aí o escritor, ele não usa tantas palavras para fazer a gente entrando num cenário. Aqui o Charles Dickens, ao contrário, ele gosta muito de trazer um clima sombrio, um clima que, ao fazer a descrição do ambiente, de uma névoa, de uma rua vazia, escura, ele tá trazendo a gente para a sensação do que é aquela cidade. E aí, pra gente se envolver com os personagens fica mais fácil, porque quando ele faz, por exemplo, essa ambientação, ele usa 2 parágrafos para falar, por exemplo, de um anoitecer ou de um amanhecer. Na hora que o personagem surge, a gente já tá meio que temeroso por ele, ou percebendo a extrema pobreza dele, ou percebendo o lugar terrível que ele tá dormindo, acordando e se arrumando para trabalhar. Uma coisa que acontece aqui no Conde de Monte Cristo, e tem outros livros que fazem isso também, essa coisa às vezes de você sair daquela trama principal que estava tão envolvente, né? Aqui a gente tem na Pequena Dorothy uma trama principal também. Aliás, tem vlog da Pequena Dorothy, eu não sei se já vai ter sido publicado, tá? Então fiquem tranquilos que vocês têm vídeo aqui pra gente conversar mais sobre o livro em si. Eu prefiro nesse falar mais dessa coisa do arrastado. Então, a Pequena Dorothy tem uma trama principal. Olha, gente, um calhamaço, eu acho que dificilmente vai estar muito preso em poucos personagens. Eu não sei se ele se sustenta tanto. Você pega Os Miseráveis, né? Tem lá Jean Valjean, Fantine, mas não dá pra ficar só no Jean Valjean, por exemplo, que é o que fica mais assim, a linha toda lá da narração, né? E aqui a gente tem lá a Dorothy, o seu núcleo, o Arthur, que estão aí nesse protagonismo, mas a história sai deles. No começo do livro, quer dizer, um começo de um livro de mais de 500 páginas, 700 páginas, geralmente é um começo que não vai ser um começo em 30 páginas. Vai ser um começo que ele vai assim bem devagar. O começo dele, a gente ainda tá meio que até a página 100. Mas a gente já, claro que até a página 100 a gente já teve aí um panorama da trama como um todo. Ora, quando a gente sai da trama principal, a sensação que a gente pode ter é que a gente tá numa parte, vai falar disso, por que ele tá aqui? Quem são esses personagens? Por que ele saiu da trama principal? Poxa, a história não está andando. O que é uma história andar, né? Muitas vezes, olha só um truque que eu já vou te dizer, caso você vá ler a Pequena Dorothy, que eu já recomendo, apesar de eu estar bem no comecinho, tô bem no começo. Olha só, às vezes ele tá num núcleo de personagens e acontece uma coisa que aparentemente pra gente, sem muitos acontecimentos, que aquela cena não fez sentido, assim, poxa, deficiência de roteiro, de enredo, porque não acontece nada importante para a trama principal. Mas veja, primeiro, lá adiante isso pode mudar.
E quando o escritor, no caso do Dickens, né, ele escolhe, por exemplo, tem uma situação aqui numa prisão de dois personagens que não estão na trama principal. E lá na frente, esses dois personagens vão voltar. Quando eles voltam, por essa cena que aparentemente ficou mais morosa, não fazendo parte da trama principal da história, quando esses personagens voltam, a gente sente mais o peso das emoções pelo que aconteceu na cena do capítulo lá no começo, que aparentemente não fazia sentido na história. Deu pra perceber como que às vezes o moroso pode ser algo que a gente ainda vai chegar lá na frente e vai entender por que que aconteceu? E aí, voltando a pensar no tempo, eu vou deixar uma reflexão aqui pra você, ó. Quando a gente pensa em narrativas que demoram a ser desenvolvidas, especialmente quando a gente pensa em personagens e esse tempo, aliás, volto aqui para recomendar o vídeo que 4 histórias pra gente pensar sobre o tempo. Eu gosto muito desse vídeo e vocês interagiram muito legal no vídeo, tá? Se você não assistiu ainda tem chance de assistir, tá? Aqui livremente, de graça pra você nesse canal. E o tempo, por exemplo, de um desenvolvimento de personagem, já pensou se a gente pega uma dupla de personagens e eles desenvolvem alguma forma de afeto, pode ser amor, amizade, sentimento paterno, em 3 páginas, em 4 páginas, como que a gente vai se sentir emocionalmente? A gente pode dizer, pô, legal, livro dinâmico, ó, eles já estão se pegando, ó, não, eles já estão, ó, amigo, são amigos. Quando aquilo vai sendo desenvolvido aos poucos, né, como é que tá a nossa sensibilidade de percepção? Porque olha só, o que você prefere na sua vida real e também nos livros, tá? Você prefere que os sentimentos de afeto que você tem por pessoas, você prefere ter esses afetos instantâneos e intensos, só que com a quantidade muito grande de pessoas, 1 milhão de amigos? É isso que te faz bem mesmo? Ou as pessoas mesmo que fazem mudança na sua vida são aquelas que você construiu com uma boa quantidade de páginas do seu livro da vida, a relação de afeto com elas em meses, anos, décadas? O que foi realmente mais importante para você? Então é a reflexão que eu tiro pra gente levar pra literatura, tá? Pra esses livros aqui e pensar nas partes arrastadas de livros. Como que tá sendo a nossa sensibilidade, as nossas emoções, o desenvolvimento delas e a percepção delas, para a gente poder apreciar esses momentos e a nossa emoção na leitura se tornar talvez algo que a gente possa aproveitar sim num livro grosso, numa história intensa. E olha, se você conseguir, com certeza você não vai se arrepender. É isso.